Bom dia, bom dia, bom dia, minha amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Eu aqui, Paulo Beni, mais uma edição da Madrugada Astral, sempre presente às quintas-feiras, 6 horas da manhã, junto com você, aí de casa, do carro, na academia, onde estiver. E você já me segue nas redes sociais? Não? Opa! Vamos lá, Paulo Beni Astrologia, sempre trazendo informações para que você faça isso aplicado na sua vida. E principalmente, envie esse vídeo para quem você mais ama, com as mensagens, conhecimentos, ensinamentos, e agradecer sempre você que me contata pelo WhatsApp, código 11993020468. 11993020468. E principalmente, na semana passada, eu trouxe aqui um conhecimento muito bacana sobre propósito e como construí-lo, principalmente dia 1º, ano novo. Então, se você perdeu esse vídeo, volta lá, não agora, depois volta lá no YouTube, tanto da Madrugada Astral como o meu, Paulo Beni Astrologia, assista, ouça e compartilhe, porque ainda é tempo hoje de você construir um propósito melhor para a sua vida, para a sua família, para quem você partilha todas essas bênçãos e graças divinas e ter um 2026, como eu quero para mim também, ainda melhor. Porém, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é sobre a intuição. Intuição, eu tenho certeza que você já passou por esse tipo de sensação, perspectiva, visão, o nome que você deseja, né, energia, o nome que você deseja dar, porque a gente precisa ter uma atenção sobre a intuição. Mesmo aqueles que estão num polo da mediunidade, já desenvolvido, não é? Ou também naquele outro polo dos céticos, das céticas, que de repente acaba tendo um olhar para isso que pode não ser muito agradável, mas a intuição está presente lá. Principalmente, pense comigo aqui, por exemplo, quantas vezes você já deve ter falado para você mesmo, não é? Ou para alguém do tipo, eu já sabia, e eu deixei ignorar aquele sinal interno que eu acabei não levando em conta, não fazendo do jeito que eu queria. Ou apenas a sua mente tem dominado o seu dia a dia, escolhas, a sua própria vida? Ou você tem dado espaço para aquela vozinha que fala no seu ouvido, que fala nas suas sensações? Você dá espaço para isso? Ou você é uma pessoa extremamente racional, apenas na mente? Ou até, como seria a sua vida hoje, ainda nesse começo de 2026, se você confiasse principalmente nas primeiras impressões e sensações e menos nas escolhas e medos condicionadas? Então, essas três perguntas eu quero que você pense aí, né, junto comigo, porque agora nós vamos dar andamento nesse assunto e principalmente tratando da intuição com conhecimento, com fundamento, não é? Porque, por exemplo, a intuição, ela pode ser uma visão integrada entre aquilo que acontece energeticamente com a gente, né, que a gente não tem como mensurar, não tem um equipamento. Principalmente, por exemplo, né, na área da física, a gente tem equipamentos que medem a radiação solar, que medem a trepidação, o tremor da Terra e as mais diversas grandezas físicas. Porém, tem outras energias que não tem como medir, mensurar, não é? Mas a gente sente que elas existem. E essa visão integrada entre essa energia que não consegue se medir, entre os assuntos e aspectos filosóficos que percorrem isso, ou até você que acredita como eu na própria espiritualidade, a intuição percorre essa tríade. E por que ela percorre essa tríade? Por exemplo, vamos falar de astrologia. Quando a gente trata isso, a Lua, por exemplo, ela está muito conectada aos nossos instintos. Tem pessoas que respondem mais ao padrão lunar, outras menos. Porém, esse padrão lunar que nos ajuda, que traz uma tal consciência, não é? E na astrologia kármica a gente até trata sobre isso, ela traz como uma memória mesmo das questões do passado. Ela também pode estar muito ligada ao planeta Netuno, que fala um pouquinho dessa questão do inconsciente, da mediunidade, da sensibilidade, ou também da própria casa 12 de um mapa, onde tem ali o nosso subconsciente, todos os nossos medos,
toda aquela, eu costumo apelidar a casa 12 de caixa preta do avião. Por que caixa preta do avião, Paulo? Que nossa, que comparação. Porque o que acontece na caixa preta do avião? Todo o trajeto, tudo que acontece com o avião fica gravado lá, tá gravado. Vamos dizer, né? Só vai acontecer um acesso naquela caixa preta se a gente tiver um sinistro, um acidente, né? Um problema, para saber o que ficou gravado. Olha o nosso inconsciente aí, tudo que acontece com a gente, tudo que está acontecendo aqui comigo, por exemplo, né, nesse nosso bate-papo, está ficando gravado aqui. Tudo que eu estou fazendo de maneira consciente ou até inconsciente que está acontecendo aqui ao meu redor. Está tudo gravado aqui. E essa casa 12 é importante para a gente pensar sobre a intuição, porque fala dessa percepção sutil. E a intuição somada entre, no caso da astrologia, a Lua, Netuno, casa 12 e até alguns outros pontos, os signos de água, por exemplo, como Câncer, Escorpião e Peixes, vão falar dessa intuição quando esses movimentos internos nossos vão se alinhar com o nosso momento presente. E é muito importante a gente perceber isso, porque quando eu abro o mapa, o seu mapa ali na minha frente, eu já tenho uma percepção, no caso astrológica, de qual é o padrão da sua intuição. Então venha descobrir. Outra coisa, por exemplo, na tiragem do tarô, quando a gente faz a colocação da mandala na mesa, tem arcanos que são muito ligados a isso. Por exemplo, a sacerdotisa, a lua, a própria lua também, o eremita, falam um pouquinho desses padrões porque vão representar sabedoria, vão representar aquilo que é o silêncio, vão representar o simbolismo de algo de novo que está conectado a uma voz interna, que está presente em todos nós, desenvolvida ou não, para que aconteça no momento presente, para que aconteça naquilo que a gente quer ver realizado, não é? E até quando eu atendo as pessoas na área da hipnose, para atendimento de fobias, atendimento de padrões de comportamento e outras questões também, a gente percebe assim, quando a gente abaixa a frequência cerebral para ter esse acesso ao inconsciente da pessoa de maneira muito respeitosa, a gente vai percebendo que essa voz interior está muito mais presente do que ela mesma sabe. Porque ali a gente consegue conectar o padrão do consciente a esse inconsciente e fazer com que a pessoa não apenas responda a essas vozes, mas que ela compreenda essas vozes internas chamadas de intuição e possa fazer o que a gente chama do crivo da razão. Aí sim, fazendo o crivo da razão e escolhendo diante de vozes que têm uma experiência muito maior do que o próprio inconsciente. Quando a gente olha para as filosofias espirituais, e eu trouxe aqui algumas delas, por exemplo, o hinduísmo, que eu gosto muito, tem uma palavra em sânscrito lá, que é o Antaryamin, e que fala sobre o guia interior, que todas as pessoas têm esse guia interior, ou chamado mestre interior, mestre espiritual. Tem pessoas que até dão nome para esse mestre, esse guia interior. Não importa se você dá nome, se você dá uma forma, o importante é ouvir esse guia interior como uma experiência de maior sabedoria do que a sua. Porque, por exemplo, de novo, né, a gente tem uma vivência humana, e hoje é muito possível viver até os 90, 100 anos aí, a gente tem até relatos na família, amigos, pessoas que vivem assim, só que, de novo, sem aqui avalizar ou, de repente, julgar alguém, às vezes você vê uma pessoa de 90 anos com uma cabeça de uma idade muito menor. E às vezes você vê uma pessoa de 30, 20, com uma cabeça, uma sabedoria muito maior. Por quê? Porque não está ligado à idade cronológica do tempo humano. Está ligada à resposta desta voz interna que todos nós temos. Você tem. Então acredite nessa voz interna, acredite como, no caso dos hindus, do hinduísmo, nesse guia interior. Quanto mais, vão achar que eu sou louco, que eu sou louca, Paulo, vou conversar com a minha voz interior? E por que não? Por que não conversar com ela, não ouvi-la, no sentido de experiência, no sentido, de novo, de avaliar melhor quais são as escolhas melhores para essa intuição que está vindo à tona. No próprio budismo, nós também temos o tal do prajna, que é um tipo de sistema, podemos dizer aqui uma sabedoria, que ela só surge
quando o nosso ego silencia. Então a gente precisa fazer exercícios, não é? Que estão dentro do budismo para não é matar o ego, ninguém vai matar ego aqui, mas a gente precisa silenciar a voz do ego para que essa voz interna, a voz da sabedoria, possa surgir e fazer com que você tenha melhores escolhas ou estabeleça a sua intuição. Por quê? Esse duelo entre o ego consciente e essa voz da sabedoria inconsciente que está dentro de nós, elas duelam a todo momento. Porém, como nós estamos aqui, né, como agora na quinta-feira, 6 da manhã, estamos despertando, né, entendendo melhor como é que o dia está começando, é o nosso ego que está trabalhando, né? Desde os nossos primeiros hábitos ali de higiene, costumes, café da manhã, pegar, né, o transporte público, o carro, que seja, me transportar até o trabalho, meu compromisso, é o ego que está fazendo isso. Porém, a sua sabedoria interna, a sua voz interna, está querendo falar, aparecer com você e você não deixa. Porque a gente fica, aí sim, matando essa voz interna, essa sabedoria, entendendo que ela não é importante. No cristianismo dos primórdios, lá dos primórdios, hein, que era mais místico, né, não tão regrado a dogmas como hoje, mas o cristianismo lá místico, anterior, primórdio, lá nos primórdios, eles tinham chamado, hoje tem esta frase que eu vou falar agora, mas era muito mais conectada a essa sabedoria interior, que era o sopro do Espírito, não é? Na própria passagem que teve o sopro do Espírito Santo, porque era uma percepção interna daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro. Hoje, claro, de novo, guardando todo o respeito a todas as religiões, matrizes e expressões, tem também a voz desse Espírito. Porém, será que está ouvindo o Espírito verdadeiro? Ou eu estou ligando esse Espírito a uma regra, a um dogma? E estou deixando com que essa regra, esse dogma, avalie um preconceito frente a algo. Então tem que tomar esse cuidado. Mas lá o cristianismo mais primordial, místico, ele tinha esse sopro do Espírito, onde vinha essa voz interior para trazer realmente a voz interna da intuição. E também no próprio sufismo tem o que a gente chama de basira, que é a visão interior, ou seja, a verdade que se enxerga com o core, com o coração, com aquilo que é simples, verdadeiro, com o sentimento mais puro que eu posso ter. Então, seja nas diversas visões que eu trouxe aqui, uma visão que você tenha, não é? Eu sempre gosto de trazer aqui os conhecimentos para que você faça uma avaliação. Eu não estou trazendo verdades aqui, eu estou trazendo potências para que você possa beber dessas fontes, beber desses conhecimentos e faça a escolha que desejar e fizer, na visão mais aberta, espiritualista, e principalmente da sua escolha, daquilo que serve para você. Porque principalmente, quando eu trago um assunto desse sobre intuição, o que eu desejo é que você intensifique essa intuição em você, aumente essa intuição, acesse essa intuição em você. Porque a partir do momento que você fizer isso pelo caminho que você desejar e quiser, seja um desses caminhos que eu trouxe agora ou quaisquer outros, o mais importante vai ser o final. O caminho, o trajeto, você vai escolher aquele que você desejar. Mas atingir o objetivo, atingir o final, parabéns. É isso que a gente precisa e é isso que a gente deseja ver realizado. Mas vamos lá para as previsões ao final de semana, agora dias 10 e 11 de janeiro, né? Estamos ainda no início do ano, estão ainda com propósitos, com realizações, né? Relembre que no programa passado falei um pouquinho de propósito, então volta lá depois, mas agora vamos ao final de semana, 10 e 11 de janeiro, começando pelo signo de Áries. Arianas e arianos, as suas relações estão pedindo um pouco mais de dedicação. Você pense aí, até com a sua própria intuição, será uma relação amorosa? Uma relação da família, de amigos, social, trabalho, ou as diversas. Pense nessas relações, sabe por quê? Essas cobranças que essas relações estão pedindo de você, não é só da sua presença física, mas do valor que você pode dar para elas. Principalmente porque essas cobranças podem acabar atrapalhando compromissos futuros que você venha a realizar. Então dê atenção a isso, agora começo de ano, aproveita a situação. Então, um ótimo final de semana para vocês. Taurinas e taurinos, rotina pedindo ajustes. Então ainda é importante que você agora, começo de ano,
arrume aí essas rotinas, principalmente porque a gente precisa ir para taurinos e taurinas intensificar quais são as crenças que podem te ajudar, quais são os planos que você precisa testar. Estamos ainda no começo de ano, então você pode testar planos, crenças que vão te levar a rotinas melhores, a hábitos melhores. Então aproveite isso no final de semana, pense sobre isso, e eu tenho certeza de que dará tudo certo. Geminianas e geminianos, aproveita aí para se dedicar ainda, né, curtir, aliás, desejos, prazeres, mas cuidado para não intensificar demais, não usar demais os desejos e prazeres, por quê? Isso pode levar você a um polo, não vou dizer de arrependimento, não é isso, mas pode te levar a um polo de que, caramba, eu podia estabelecer um limite maior e melhor ali, né? Eu poderia parar um pouquinho antes. Então, pense sobre isso, curta a vida, aproveite aí se você estiver passeando, viajando, não é? Com quem você ama, com quem você gosta, sozinho, não importa. Mas para um pouquinho antes para curtir melhor a vida. Cancerianas e cancerianos, assuntos familiares vão se intensificar e aí isso vai pedir um pouco mais de clareza e firmeza. Então respeite aí também o seu limite, no caso aí de assuntos familiares, mas principalmente, se a relação ficar um pouco mais intensa, pense que não é sobre você, não é apenas sobre a sua percepção, mas o conjunto, o coletivo que você participa. Então aproveite para estabelecer aí clarezas e limites nesse local. Leoninas e leoninos, conversas mais sensíveis surgirão, principalmente quando você está passando aí pelas mudanças da vida. É começo de ano, você está passando aí por mudanças que estão intensificando e pedindo escolhas. Então aproveite essas conversas mais sensíveis. E como é que eu sei que a conversa é sensível, Paulo? Fácil, 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 fácil. Você percebe no aspecto emocional, você percebe até na sua respiração. Porque não é uma conversa simples, é uma conversa que pede sinais que você já percebeu. Então pense sobre isso para que você estabeleça mudanças diante dessas pessoas que estão passando nessas conversas, tá bom? Então aproveite isso. Virginianas e virginianos, cuidando um pouquinho mais das finanças e também da sua autoestima, seus valores morais, sabe por quê? É normal a gente oscilar, seja nas finanças, em busca dos nossos valores, mas você pode perceber que a vida pode ser vivida sem culpa. Não tem culpa, não é? Não há ficar buscando culpado porque aquilo aconteceu ou aquilo outro. Vai com calma, né? Tenha menos crítica, se é teu caso, por exemplo, mas passou um pouquinho das finanças, dá para arrumar. Passou um pouquinho do seu valor moral, calma, dá para ajustar, tá bom? Nada disso vivendo sem culpa no final de semana. Librianas e librianos, momento de emoções afloradas, então vamos pedir um pouco de equilíbrio, principalmente diante ou de questões do passado que podem te cobrar agora, ou da família, do entorno, que pode também demandar um pouquinho aí da sua presença, né, das suas escolhas. Então, aguenta a mão aí, não é? Controla as emoções, porque isso vai te trazer um melhor final de semana. Escorpianas e escorpianos, passando por momentos de emoções mais ocultas que estão emergindo, então isso pede conversa, não é? Não deixa aquilo virar uma ansiedade, uma potência de, não é? Até com a respiração alta aqui, calma, estabeleça conversas, não é? Seja com a pessoa amada, um amigo, uma amiga, um profissional, por exemplo, estou aqui à sua disposição, mas principalmente tratando essas emoções ocultas para você ter melhores escolhas e principalmente ouvir melhor a sua intuição. Sagitarianos e sagitarianos, mesmo agora começo de ano, os planos futuros estão desafiando aí ou a sua dedicação, né, pedindo de você um pouco mais, ou pedindo um pouco mais das suas finanças, seja uma coisa ou outra, é organização, se organize, não é? Faça um plano, uma meta, para que vai dar tudo certo, mas esses planos futuros pode pedir um pouco mais desses recursos financeiros ou seus, então é só organizar que tudo vai dar certo. Capricornianas e capricornianos, pode ser que a sua carreira pede um pouco de postura firme, ou seu chefe está tendo cobranças, de repente, né, pelas pessoas, mas sabe por quê? Você não está definindo a sua identidade, fazendo do seu jeito, não é? Então não é fazer por teimosia, mas fazendo da forma como você acredite. Apresente para a pessoa, ou para aquilo, o assunto que está demandando, como você deseja fazer e realizar diante da sua própria identidade, que vai dar certo. Aquarianas e aquarianos, ó, a intuição
pode acabar conflitando com inseguranças internas. Então, cuidado, porque, lembra que eu falei? Usa uma das técnicas aqui, ó, silencia a voz do ego, para que você possa estabelecer aí uma intuição melhor e escolhas melhores. Piscianas e piscianos, as emoções podem estar mais profundas, de repente, mais intensas, isso pode colidir com as pessoas que você convive ou até com expectativas que você deseja realizar. Então vai com calma, porque é importante que a gente possa segurar um pouquinho essas emoções, ou por meio de exercícios, ou até usando um pouco mais da razão nesse momento. Essas foram as previsões para o final de semana, 10 e 11 de janeiro. Continuando aqui, falando um pouquinho sobre a intuição, como que a gente pode reconhecer, então, que a intuição e diferenciar de algo que eu estou ansiando, né, de uma ansiedade, aí, como eu falei agora nas previsões? Primeiro, a intuição ela é rápida, ela é simples, ela é neutra. Ela não fica gritando dentro de você, ela não vai criar estados que a gente pode chamar de catastróficos, não é? Que é a tal da projeção no futuro. Ela é simples, ela é rápida, é uma voz direta. Então você sabe diferenciar assim, eu sei que você sabe, quando é uma intuição e quando não é. Quando é apenas algo que eu estou projetando um futuro que nem aconteceu e nem vai acontecer. Então, a primeira dica, a intuição ela é simples, rápida e direta. Depois, a intuição ela tem um padrão, ela repete sinais. Pode ser por sonho, pelo que a gente chama de coincidências, por situações até de desconforto, pelos encontros inesperados, o tal de que nada é por acaso. Não acredite no acaso, acredite na causalidade. E a intuição, ela repete um padrão, ela vem acontecendo. Né? Tem gente que gosta de interpretar sonhos, acredita que os encontros tem que estar atento a todo momento, então esteja atento aos sinais, porque a intuição, ela repete esses sinais. Terceiro, a intuição, e muita gente não acredita nisso e perde a oportunidade. A intuição, ela conversa com o nosso corpo, de toda maneira, com a mente, com a respiração, com a pele, com o suor. Tem pessoas que sentem do chão, né, a energia telúrica chegando diante dos pés, pelos chakras. Não importa por onde você sente, né, por qual parte do corpo você está sentindo isso. Mas é diferente da ansiedade, que a gente sente apenas naquela respiração alta, forte, não é? Então a intuição, ela conversa com o nosso corpo, como dando um sinal, olha, tá chegando aí um sinal, tá chegando uma vozinha interior, preste atenção. Outra coisa, tem estados emocionais que vão abrir, eu vou chamar de portais para a intuição, mas abrem passagem para a intuição. Quais são eles? O silêncio. Hoje o mundo é extremamente barulhento. Eu estava até conversando com uma pessoa outro dia, é difícil você encontrar um lugar de silêncio. E nem estou dizendo aqui, como no nosso caso, aqui para gravar algo que é um ambiente de silêncio. Não é que é um ambiente preparado. Estou dizendo o mundo não é mais silencioso. Você vai para a praia, por exemplo, que antes você ia para escutar o mar, hoje você escuta um monte de caixa de som, cada um numa frequência, num som, uma competindo com a outra, e você não escuta mais o mar. A gente não tem mais ambientes de silêncio. Então é importante, ambientes de solitude, de se encontrar com você mesma, sozinho, sozinha. Momento de prestar atenção na sua respiração. Preste atenção no seu ciclo respiratório. Outra coisa, de observar, não é? A gente não observa mais. E nem estou falando aqui dos problemas oculares, mas de observar as coisas, estar atento, vigilante, diante de uma vigília mesmo, de estar presente. E não é presente de bater cartão, é estar presente de todo, de corpo e alma. E também na questão de fazer rituais simples, estabeleça rituais. E, quinto, não menos importante, estados emocionais também que fecham a intuição. Quais são eles? Excesso de opinião alheia, que você deixa acontecer na sua vida, o medo, a comparação com outras pessoas, que a gente acaba se comparando, a pressa, fazer tudo apressadamente, ou a hiperestimulação digital, como nos mundos de hoje. Então, tudo isso é importante para que você estabeleça e relembre e passe essa dica para alguém, mande esse vídeo, para que você aumente a sua intuição, para que você possa ter a intuição de maneira clara, rápida e direta, para que a intuição possa repetir sinais, para que a intuição converse com o seu corpo, para que a intuição abra
estados emocionais positivos para que ela se apresente e que você deixe de lado estados emocionais que prendam e fecham a sua intuição. Então, no programa de hoje, foi agradável compartilhar esse sistema da intuição e que você, tenho certeza, vai aumentar em muito aí para você, para que escolhas melhores possam acontecer nesse ano. Mais uma vez, agradecer a tua presença, o teu momento junto aqui comigo e principalmente desejando uma feliz quinta-feira, um ótimo ainda 2026 para todos nós, um beijo no seu coração e até mais.